Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã desta terça-feira, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Quero abordar um assunto importante aqui sobre Casemiro no Flamengo. Olha só, o Manchester United toma a decisão, nome de Casemiro cogitado no Flamengo para 2026. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Quero também abordar aqui sobre a situação, o assunto de Wallace Ian e Bruno Henrique, porque o Felipe Luiz, ele não vem dando mais oportunidades ao Wallace Ian. Separei aqui os números de Wallace Ian, os minutos de Wallace Ian e de Bruno Henrique em comparação desde o Mundial de Clubes até agora. Cara, sensacional. Sensacional, o Wallace Ian disparado na frente de Bruno Henrique. Bruno Henrique, eu vou conversar com vocês sobre essa situação, falar também sobre as palavras do Maestro Júnior, que criticou a titularidade de Ayrton Lucas no Flamengo e cobrando, né, aí mais Matias Vinha nesse time titular do Flamengo. Vou falar sobre isso, preparação do Mengão Queridão para o jogo de quinta-feira contra o Estudiantes da Argentina. É jogo decisivo, o Flamengo viaja hoje também tem treino. Fica coladinho comigo, não perde nada. Mas antes de trazer essas informações, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre a preparação do Mengão Queridão para mais uma decisão. E eu já começo falando sobre Jorginho. Hoje é um dia um dia decisivo. Ontem, Jorginho, mesmo presente no CT do Ninho do Urubu, o Jorginho não treinou, não participou dos treinos coletivos, não treinou com o grupo. A informação que temos nos bastidores é que o Flamengo montou uma força-tarefa para tentar recuperá-lo. Felipe Luiz, ele inclusive garantiu em entrevista coletiva no último domingo que vai esperar até o último momento. A ausência de Jorginho seria um desfalque de peso para o meio de campo no duelo decisivo na Argentina. Tá aí, mas vamos aguardar. Flamengo treina hoje, o último treino solo brasileiro antes desse jogo. Flamengo logo em seguida, depois do treino, o Flamengo viaja rumo à Argentina. Amanhã o Flamengo faz um treino no CT do Defensa e Justiça. E quinta-feira o Mengão Queridão entra em campo contra o Estudiantes da Argentina. Jogo decisivo. Primeira partida o Flamengo venceu no Maracanã por 2-1. Mesmo apesar de toda a roubalheira, o Flamengo venceu, foi lá e venceu. E mais uma vez promete mais uma guerra. Lembrando também, como eu trouxe ontem para vocês, tá? Depois desse jogo o Flamengo viaja para São Paulo. Não vem para o Rio, vai direto para São Paulo, porque no dia 28 tem um jogo contra o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo vai para a Argentina, da Argentina vai para São Paulo. Depois do jogo contra o Corinthians, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro. Olha só, eu separei aqui os próximos 6 jogos do Flamengo. 6 jogos do Flamengo, e desses 6 jogos, 4 são fora de casa, ou seja, jogando na casa do adversário. Primeiro, quinta-feira agora, tem o Estudiantes, fora de casa na Argentina, decisão das quartas de final da Libertadores. Em seguida, o Flamengo tem aí a sequência de Campeonato Brasileiro. Corinthians, fora de casa, mais um jogo fora de casa, são 2. Depois pega o Cruzeiro em casa, jogo importante, hein? Flamengo Cruzeiro. Em seguida o Bahia fora, Botafogo fora e Palmeiras em casa. Então, ou seja, os 2 jogos que o Flamengo tem no Maracanã são contra Cruzeiro e Palmeiras, que é o vice-líder nesse momento, o Cruzeiro, e o terceiro colocado, que é o Palmeiras. Então, jogo para o Flamengo realmente se preparar nessa sequência, tá? Nessa sequência, sem contar Corinthians fora de casa, Bahia fora de casa, Botafogo fora de casa, em relação ao Campeonato Brasileiro, para ficar atento nessa situação. Mas enfim, primeiro, foco total nesse jogo de quinta-feira é entrar com o coração na ponta da chuteira, garantir uma vitória bacana e a passagem para a semifinal da Conmebol Libertadores da América. E vamos que vamos em busca dessa vitória, nação. Bom, eu vou seguir aí focado, ligadaço durante todo o dia
sobre as informações do Flamengo, viagem, tudo e muito mais, você vai acompanhar por aqui. Então fica ligadaço aí no canal, beleza? Vamos falar agora sobre as palavras do Maestro Júnior, comentarista, comentando ali, né, o jogo entre Flamengo e Vasco no último domingo. E o Maestro Júnior, eu posso dizer assim, ele reprova a titularidade do lateral esquerdo Ayrton Lucas. Durante a seleção Sport TV, o ex-jogador deixou claro que, em sua opinião, a decisão de escalar o Ayrton Lucas ao invés de Matias Vinha na lateral esquerda causa estranheza. E ele ainda falou o seguinte: quando você entra, o ritmo do jogo é completamente diferente, ainda mais em um clássico. O jogo já está muito quente. É até estranho. O Vinha é um jogador extremamente confiável em qualquer situação. E mesmo assim, não entra aí como titular e muitas das vezes nem entra no jogo, né? O Júnior aí realmente reprovando a titularidade de Ayrton Lucas na lateral esquerda. O que você achou sobre essas palavras do Júnior? Sinceramente, fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto aqui agora, quero aqui abordar um assunto importante envolvendo o ataque do Flamengo. Wallace Ian e Bruno Henrique. Eu falei sobre isso, sobre Bruno Henrique, no pós-jogo de domingo. O Bruno Henrique, ele parece que está desequilibrado, está ali com a bola, perde a bola, não consegue levar a bola. Parece que as pernas do Bruno Henrique ficam bamba, não consegue correr mais. E assim, eu separei aqui os números entre Bruno Henrique e o Wallace Ian, que não vem tendo mais oportunidades com o Felipe Luiz, desde da eliminação para da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Essa é a realidade, né? O Wallace Ian até no domingo postou lá em suas redes sociais uma foto aí preta e branca, com uma legenda seguinte: processo, né? O Wallace Ian aí levantou vários questionamentos, tudo e muito mais. Mas depois do Mundial de Clubes para cá, o Bruno Henrique, ele jogou 16 partidas e teve um total de 817 minutos em campo. Em questão efetiva, ele balançou aí as redes 3 vezes contra o Chelsea, Vitória e Internacional. O curioso é que o Wallace Ian tem a mesma quantidade de gols, olha só, hein? A mesma quantidade de gols, além de também ter marcado contra os ingleses, contra o Chelsea. O jovem cravou também gol contra o Los Angeles e o São Paulo. Entretanto, o Wallace Ian jogou apenas 310 minutos, sendo distribuído em 13 jogos, tá? Muitos deles nem titular foi, em 13 jogos. O Wallace Ian tem cerca de 62% de minutos a menos que Bruno Henrique, e entregando a mesma coisa, né? 3 gols aí. Agora eu pergunto a você, torcedor rubro-negro: você acha que essas chances que o Bruno Henrique vem tendo com o técnico Felipe Luiz, se o Felipe Luiz pega essas chances que dá o Bruno Henrique, dá o Wallace Ian, você acha que o Wallace Ian não seria mais produtivo lá na frente? Eu vou ser sincero para vocês, na minha opinião, eu colocaria o Wallace Ian. Hoje, na decisão entre Bruno Henrique e o Wallace Ian também ele joga ali, ele vai para dentro, ele busca o gol, é um garoto, só tem que conversar ali na parte, eu posso dizer assim, psicológica dele. Tem que trabalhar nisso aí e dar oportunidade a esse garoto. O Felipe Luiz agora está jogando o Wallace Ian para o escanteio, deixando de lado. Essa é a verdade, mas fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Hoje, você escolheria o Bruno Henrique ou o Wallace Ian realmente para colocar em campo no momento que precisar? Porque é o que a gente vê, é isso aí, o Bruno Henrique sendo prestigiado e não entregando mais nada, tá? Precisa também ser cobrado. O Felipe Luiz sabe disso. Então vamos ver o que deve acontecer. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto, vamos falar agora sobre Casemiro, hein? Olha só, hein? A informação que temos é que Casemiro pode ser uma opção para o Flamengo em 2026. O volante se aproxima de sua saída do Manchester United da Inglaterra. De acordo com o jornalista Samuel Lucas, do jornal Team Sun, o Manchester United não tem planos de renovar com Casemiro e deve liberá-lo após o fim do vínculo.
Isso permitirá que o brasileiro assine um pré-contrato já no início de 2026, deixando seu futuro em aberto no mercado internacional. Naturalmente, a nação rubro-negra entrou em um debate. O Flamengo, que recentemente foi agressivo no mercado, contratando jogadores como Jorginho, Samuelino, Saul, Carrascal, veio também o Alexandro, Emerson Royal, envolvendo essa janela, essa temporada de 2025. Foi aí, inclusive, citado como possível destino do Flamengo, Casimiro. E uma entrevista recente, o Casimiro deixou claro que estava em aberto uma conversa com o Flamengo, tudo e muito mais. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, 33 anos, Casimiro, para 2026, ainda dá? Você tentaria uma investida em Casimiro para 2026? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando, Casimiro é volante. É volante. Para o Flamengo buscar um novo volante no mercado, o Flamengo precisa se desfazer de algum jogador. Temos aí o Everton Araújo, garoto que vai deixando também de lado. O Felipe já deixa de lado, com a chegada de Carrascal, com a chegada de Jorginho, a chegada de Saul, Não tem nem o que discutir. Mas enfim, tem o Alan, que o Felipe Luiz insiste, dá oportunidade ao Alan. O Alan chegou aí a 87 jogos com a camisa do Flamengo, nem sequer dá uma assistência, Mas o Felipe Luiz é o cara que enche os olhos do Felipe Luiz. Não tem nada contra o Alan, nada contra o Alan. Só que existe, na minha opinião, jogadores melhores para o Felipe Luiz utilizar do que o Alan. Então, para o Casimiro chegar, o Felipe Luiz o Flamengo precisa fazer uma limpa aí em alguns um atleta aí, deixando o Flamengo. Você contrataria o Casimiro? Sim ou não? Já para 2026. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações. É claro, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo, beleza? Bom, forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Fica com Deus, até a próxima. Uma ótima terça-feira a todos. Fica com Deus. Até mais. Saudações rubro-negras.